Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que veio compartilhar a palavra de Deus, mais um devocional. Eu estou aqui para inspirar você, me chamo Adriana Ferreira, estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias, a tirar um momento de oração, porque a oração é uma conversa, fazer a sua devocional com o Senhor e ali você rasgar o seu coração diante da presença de Deus, você estudar a sua palavra e ouvir a voz de Deus através desse momento. Você verá o quanto isso fará diferença no seu dia. Amém? A palavra que eu quero compartilhar hoje está lá em Mateus 16, a partir do versículo 21, que fala sobre Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E vai dizer assim, ó: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aleluias. Glórias a Deus. Somente até aqui. Esse foi o pedaço que me chamou a atenção. Se você tem uma Bíblia em casa, leia o capítulo completo, né? Capítulo 16 de Mateus. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje era esse trecho que o Pedro fala, né? Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E ali Jesus repreende Pedro, né? Dizendo: para trás de mim, Satanás. O que eu escrevi aqui no ladinho da minha Bíblia, tá bem aqui, como eu sempre falo a vocês, a importância da gente marcar a sua Bíblia, de você escrever, isso ajuda demais no estudo e nosso entendimento da palavra. Cada um de nós temos uma missão, né? Jesus tinha uma missão e devemos tomar cuidado com as vozes contrárias. Faça o que Deus quer que você faça. E cuidado com os conselhos errados, contrários à vontade de Deus. Bom, Jesus estava apresentando aqui a vontade de Deus para a vida dele. Era que ele morresse na cruz, né, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então o Filho de Deus ia ser entregue, né, e aos líderes religiosos, e chefes e sacerdotes, mestres da lei, que ele fosse morto e ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aí Pedro se deixa ser usado por Satanás aqui. Para você ver Pedro. Uma hora Pedro está ali dizendo, tem a revelação de que quem é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E agora Pedro está aqui sendo usado como uma pedra de tropeço, como diz Jesus, né? E repreendendo ali aquilo que Jesus diz, falando, né? E não, Jesus, você não vai passar por isso. E aí Jesus diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Essa palavra aí não veio de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa palavra me fez meditar muito. E isso é algo que eu aplico na minha vida, sabe? Desde quando eu comecei a ler a Bíblia, desde quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus, eu comecei a pedir muito a Deus discernimentos. E através da palavra nós entendemos o que é vontade de Deus e o que é os pensamentos contrários que vêm na nossa mente. Nós temos que orar pedindo a Deus: Deus me dá discernimento, Deus nos dá uma direção. A gente tem que vigiar, porque a direção que Deus deu para mim, a outra pessoa não ouviu, né? E às vezes as pessoas vão querer dizer pra gente: olha, tu não precisa fazer isso, para que tu tá fazendo isso? Mas talvez isso tenha sido a direção de Deus para a sua vida. E ali pessoas que muitas das vezes até cristãos, amigos seus, podem estar te dando conselhos errados que vão contra a vontade de Deus para a sua vida. E onde entra aí a parte que a gente vai entender o que é o que não é a vontade de Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa viver no profundo com Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para entender o que é de Deus e o que não é na sua vida. Para você entender que os conselhos que muitas das vezes vêm, se é de Deus aquele conselho, ou se não é de Deus, é contrário àquilo, à vontade que Deus tem na sua vida. E uma das coisas que quando eu comecei a ler a palavra, estudar a palavra, eu comecei sobre os pensamentos que vinha à minha mente, porque antes, quando eu não conhecia a palavra, eu não tinha armas para lutar contra isso. Vinha pensamentos na minha mente, e aí vinha outros pensamentos, e eu não sabia discernir se aquilo era certo ou era errado. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar a palavra, e aí quando vinha pensamentos que
que eu via que não eram da vontade de Deus, eu me lembrava da palavra de Deus. Nossa, veio um pensamento assim: ah, não, a palavra de Deus me diz isso, né? Por isso a importância da gente estudar a Bíblia, por isso a importância da intimidade com Deus. Deus lhe deu uma direção, Deus te falou algo, e às vezes vem pessoas que são seus amigos, muito pertinho de vocês, né? E fala assim: não, faz isso não, faz diferente. E aí é que entra a parte que você tem que buscar a Deus e observar se é realmente direção de Deus ou não. E entender aquilo que Deus falou para você. O que foi Deus que falou para você? O que Ele disse? Qual foi a direção que Ele te deu? O propósito que Deus deu na sua vida. Será que esse conselho vai te levar para mais perto do propósito ou ele vai te afastar do propósito de Deus da sua vida? E por isso que Jesus aqui nos ensina a intimidade com Deus, uma pessoa firmada em Deus, como Jesus sabia, conhecia o seu propósito, né? Era um propósito doloroso, mas ele sabia que era importante, que aquele propósito glorificaria o nome do Senhor. Ele sabia o que estava fazendo. E ali ele repreende Pedro. Pedro se deixou ser usado por Satanás. A gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão e minha irmã, para não emprestar a nossa boca para Satanás. E a gente é carne, a gente é falho, a gente é ser humano. Às vezes vai dizer assim: ah, mas eu sou cristão, eu sou crente, sou cheia do Espírito Santo. Mas tem hora, meu irmão, minha irmã, se você não vigiar, você dá lugar ao diabo. Tem hora, meu irmão, minha irmã, que se você não vigiar os seus pensamentos e aquilo que você fala, e muitas vezes para outras pessoas, né, às vezes aconselhando, você tem que ver se está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com aquilo que Deus quer, né? Senão a gente se deixa também ser usado por Satanás e ali atrapalha o propósito de Deus na vida daquela pessoa, né? A gente acaba em vez de ajudar, atrapalhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado para aconselhar, a gente tem que tomar muito cuidado para receber conselhos. A gente tem que estar atento às vozes que estão ministrando ao nosso coração. Será que isso que estão me ensinando, será que isso que estão dizendo para mim é de Deus, pertence a Deus, né? A gente tem que estar vigilante. Por quê? Qualquer pessoa pode ser usada por Satanás. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Basta dar lugar, né? E se a gente dá lugar a Satanás, às vezes a gente está amaldiçoando a vida do outro, atrapalhando os propósitos de Deus na vida dele. Às vezes a gente recebe palavras, eu já tive experiências, tá? De receber uma palavra de Deus e logo em seguida uma palavra, um conselho que não era de Deus. Hoje eu vejo que não era, mas quando eu não tinha discernimento, quando eu não tinha sabedoria nenhuma a entender o que é de Deus e o que não é de Deus, porque eu não conhecia a palavra, e ali eu acabei indo, né, pela onda dos outros e acabei me ferrando mesmo, me fazendo errado, e depois fui descobrir que aquilo não era de Deus para minha vida. E aquele conselho, infelizmente, daquela pessoa que se deixou ser usada por Satanás naquele momento, e eu não tive discernimento, porque eu não estava preparada, né? Eu não tinha intimidade com Deus, eu não lia a Bíblia, eu não tinha estudo da palavra. Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância da leitura da palavra, da oração, da sua intimidade com Deus, para você entender o que Deus tem para você e qual é a vontade de Deus, né, para a sua vida. O que é que... Eu vou dar um exemplo aqui, que já muitas das vezes acontece, e é um exemplo bem comum mesmo. Alguém te faz mal e você não quer perdoar. Aí o diabo fala assim: não perdoa não, que ele te magoou, que ele te feriu, que ela te feriu, que ele te magoou. Esse pensamento vem de Satanás, quando vier na sua mente. E aí você vai para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre perdão? Perdoar 70 vezes 7. Outra coisa, se você não perdoar, Jesus não te perdoa. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não te perdoa. E, gente, isso é muito sério. Tá vendo a diferença? Aí Satanás bota na tua mente: não perdoa não merece perdão. Só que se você não perdoar aquela pessoa, Jesus também não te perdoa. Tá vendo a diferença dos pensamentos que vêm na mente da gente? A gente tem que estar vigilante. Mas para isso a gente precisa estar perto de Deus, a gente precisa estudar a palavra para poder discernir esses pensamentos, para não acontecer da gente acabar falhando, né? E errando por falta de quê? De conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento de quem é Deus na nossa vida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, como falou o meu coração, fortaleceu e me alertou ainda mais sobre tomar cuidado, né? E cuidado com as vozes contrárias.
Amém? Que Deus abençoe e amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.